e que, nesse sentido, por terem os apelados dado causa, o valor a ser restituído deve também observar a cláusula contratual 16.2 de devolução de 70% do valor pago e não os 90% determinado na sentença atacada, ou, alternativamente, que o percentual de retenção seja de 25%. Ainda nessa seara de culpa, pela rescisão dos apelados, os apelantes questionam a devolução dos valores em única parcela, como invocaram os apelados com base na súmula 543 do STJ. 4. Propugnam ainda para que os apelantes arquem com as taxas condominiais e de IPTU, considerando que a unidade habitacional já estava pronta para ser entregue. Somente não ocorreu por inadimplência dos apelados, bem como os apelantes devem ser ressarcidos pelo que desprenderam em impostos no valor de R$ 2.624,60 do valor pago. A 4% do valor pago. 5. Inicialmente, mantendo o que foi decidido em sentença, em que o juiz primeiro aduziu que, aspas, afasto a preliminar de legitimidade passiva da promovida WR Engenharia Limitada, tendo em vista a responsabilidade solidariamente pela reparação dos danos, quando houver dano nas relações de consumo, fecha aspas. Até porque, no contrato social acostado aos autos, as folhas 76/84, a Monte Castelo Empreendimento Imobiliário SPE Limitada é a denominação da sociedade limitada e WR Engenharia Limitada é a pessoa jurídica. Ademais, são o mesmo sócio administrador e a WR Engenharia Limitada é a construtora do empreendimento, conforme item 3 do contrato de compra e venda, folhas 24/26, a qual assina também o mencionado contrato, portanto, solidárias. 6. Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, também mantenho o que foi concedido em sentença, considerando que não há nos autos comprovação que os apelados possuem condições de arcar com as despesas processuais, bem como os apelantes não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo do direito dos autores, conforme o artigo 373, inciso 2 do CPC, iniverbos, o artigo 373. O ônus da prova incumbe, item 2, inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Concernente aos juros de mora impostos desde a citação, entendo que assiste razão aos apelantes, isto porque quem deu causa à rescisão foram os apelados. Não houve mora por parte das empresas, portanto, os juros de mora devem ser aplicados desde o trânsito em julgado, conforme tema 1002 do STJ, expresso a seguir. Tema 1002 do STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à lei número 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Desta forma, reforma-se a sentença para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado. 8. Em relação ao valor a ser restituído, ressalta-se que o entendimento é de que o valor percentual para a restituição varia entre 10% a 25%. Considerando que o imóvel objeto deste feito foi vendido em 28 de agosto de 2018 por R$ 361.800, conforme matrícula 91645, folhas 163/164, verifica-se que a alegada dificuldade no mercado imobiliário não se aplicou à espécie, recuperando o que foi investido, portanto, o percentual estipulado pelo juiz primeiro está compatível com os precedentes do STJ. 9. As taxas condominiais e de IPTU devem ser suportadas pelos apelantes, visto que os apelados nem chegarão a usufruir do imóvel, ou seja, com a emissão de posse, o uso efetivo do imóvel e dos serviços prestados pelo condomínio é que se inicia o pagamento. Muito embora não haja previsão legal para o início do pagamento de taxas condominiais de IPTU, o entendimento nos tribunais pátrios, como também o STJ, seguem esta linha. O que se vislumbrou nos autos foi que, em nenhum momento, os apelados exerceram a posse sobre o imóvel, posse esta que ficou a cargo dos apelantes, os quais procederam à venda posterior do bem. 10. Com relação ao pedido de ressarcimento,
pelo que desprenderam em imposto no valor de R$ 2.624,60, correspondente a 4% do valor pago, não foram encontrados nos autos comprovantes de pagamento de imposto, exceto os valores de IPTU, folhas 129 e 131, cujo entendimento já foi decidido anteriormente. 11, recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, desembargador. Ok. Como vota o desembargador Everardo? Ratificando o voto provisório. Eu também acompanho a relatora. E proclamo o resultado. A Câmara, a unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Chamo a julgamento o embargo de declaração número 0200-873-73-2020-606-001, 50 mil, embargante Unimed Ceará, embargado Bernardo de Andrade Guerra. A relatora agora sim, é nossa querida Fátima. Mas é só para ele convalidar o voto antecipado provisório. Não, mas ela não teria que declarar o voto, não, para acompanhar. Pode ler só o embargo de declaração, só a cabeça mesmo. Deixa isso por último. Então, deixa por último, então eu vou chamar o outro aqui. Esse daí, foi o problema que o desembargador Everardo foi impedido. Aí a doutora Cátia me passou agora e eu vou acompanhar a Vossa Excelência, mas aí... Então, agora vamos ver aqui o seguinte. Processo com pedido de vista. Em sessão de julgamento ocorrido no dia 1º de fevereiro do corrente ano, o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte apresentou os autos em mesa e, na ocasião, a doutora Deisiane Souza, escrita no OAB-CE número 27.725, apresentou suas razões no prazo regimental, na qualidade de advogada da parte apelada. Em seguida, o desembargador relator pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O julgamento foi adiado. Trata-se da apelação número 0186-047-18-2015-806001, apelante Gonçalo Miguel de Moura Loureiro, apelado Fertape e Corporações Imobiliárias Limitada, advogada Deise Souza. Com a palavra o eminente relator. Vossa Excelência votou e depois que ela... não chegou a votar porque a nobre advogada... Vossa Excelência com a palavra, Excelência. Perfeitamente. A doutora... tá aí ela. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu estou acolhendo o direito do seu cliente e eu vou me permitir apenas o frontispício do julgamento. Vossa Excelência, nós entendemos perfeitamente. Então, direito processual civil e civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, contrato de permuta, pleito para cumprimento forçado da obrigação ou conversão em perdas e danos, impossibilidade, não comprovação da titularidade do imóvel objeto da lide, incidência de cláusula contratual resolutiva, violação à referida cláusula, prazo para cumprimento da obrigação extrapolado, resolução contratual sem ônus para as partes, inobservância do disposto do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido. É o voto. A desembargadora Fátima Loureiro. Pois não, senhor presidente. Ratifico voto provisório, acompanhando o eminente relator. E a desembargadora Graça Quental. Eu vou proclamar o resultado da Câmara. A unanimidade conhece do recurso e nega-lhe provimento. Já pode? Agora, Excelência. Em mesa, senhor presidente. Vou anunciar aqui, para que Vossa Excelência ouve esse intervalo. Okay. Embargo de declaração número 0200-873-2020-806-001-50. Embargante Unimed Fortaleza, embargado Bernardo de Andrade Guerra. Com a palavra, eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Processual civil, embargos de declaração, omissão, existência, embargos acolhidos para fixar o percentual dos honorários advocatícios, verba honorária que deve incidir sobre o valor da condenação, recurso conhecido e provido, decisão colegiada integrada. 1. Ocorrendo as hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC, cabe à parte, sentindo-se prejudicada, interpor o recurso de embargos declaratórios a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, de assim corrigir eventual erro material.
No caso em comento, resumem-se as razões recursais dos aclaratórios ao argumento de que o acordo embargado não se manifestou acerca do arbitramento de honorários subcumbenciais, haja vista que a decisão de piso limitou-se a afirmar que seriam realizados de acordo com os artigos 85 e 86 do CPC, sem, no entanto, definir o percentual devido a título de honorários sucumbenciais. Verificando a decisão hostilizada, é de reconhecer que o acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos. Consoante o disposto no artigo 85, parágrafos 2º e 8º do CPC, viu? Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, e somente em casos excepcionais, nas causas de valor inestimável, quando o proveito econômico for irrisório ou ainda quando o valor da causa for ínfimo, a verba será estabelecida por equidade. Na hipótese dos autos, existe o valor a ser apontado, qual seja o limite da restituição da quantia adquirida com o procedimento realizado pelo autor, razão pela qual, aplicando os efeitos integrativos aos presentes embargos de declaração, determino que a condenação em honorários sucumbenciais passam a ser de 15% do valor da condenação, ex-vido artigo 8º, o artigo 85 do CPC, embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada. É o voto, senhor presidente, eminentes pares. Desembargadora Graça? Acompanhando a relatora. Eu também acompanho a relatora. Proclamo o resultado. A Câmara, a unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Agora vamos ao da desembargadora Maria de Fátima Belo Loureiro, a apelação civil número 0385 492 90 2010 806001. Processo retirado de pauta. Da minha relatoria, o agravo de instrumento número 0634 789 36 2020 606000. O desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, apelação civil número 018604718-2015, 806001. Apelação civil número 023199252-2020, 806001. Apelação civil número 005643352-2021, 80600064. Agravo de instrumento número 063425791-2022, 80600000. A desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro, agravo de instrumento número 0634-140-03-2022, 80600000. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios, agora considerados definitivos por unanimidade, de acordo com os votos dos eminentes relatores. Quanto às considerações finais, eu vou deixar a facultado, pela ordem de antiguidade, a consideração dos senhores pares. O que pede a palavra e fala. O desembargador Carlos é o primeiro, depois o desembargador Fátima, desembargadora Graça, desembargador Everardo. Perfeito. Presidente, queria primeiro parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Para nós é uma honra que Vossa Excelência, que já tem essa experiência, já teve a experiência aqui no próprio Tribunal de Justiça, tem a experiência do Tribunal Regional Eleitoral, e traz essa experiência para dirimir qualquer assunto que seja trazido aqui à baila que possa suscitar qualquer tipo de divergência. Então, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, quero desejar bom dia para todos, foi um prazer participar dessa sessão mais uma vez, estar aqui ombreado com as desembargadoras, com o desembargador Everardo e com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu me acosto às palavras aqui do desembargador Carlos Alberto, no sentido do prazer de ter a presidência do desembargador Inácio, porque eu tenho profunda admiração, respeito, e hoje eu fiz uma reflexão acerca
do tempo que eu estou aqui na Câmara, dos colegas que assumiram a presidência. E eu digo sempre que os colegas que sentam aí, a presidência, para mim, são eternos presidentes. Todos que passaram aqui, desembargador Carlos Alberto, desembargador Darival, desembargadora Graça. Quando eu a encontrar, vou falar para Vossa Excelência, minha eterna presidente, porque são eternos presidentes. Sessão tranquila e parabenizo o desembargador Inácio pelos trabalhos. Um bom dia. Bom dia mais uma vez, desembargador Inácio. Eu tive a experiência de ficar na cadeira aí como presidente por uns dias nas férias do desembargador Carlos Alberto, mas falo que de todos os cantos é o que a gente que me deixava muito insegura. Graças a Deus tinha essa turma aqui para me apoiar, mas eu que dava um medinho, dava, viu? E me parabenizar pela a sua presidência, não está chegando, e dizer que já estou começando a sentir aquela saudadezinha, né, de toda quarta-feira correr, chegar, se levantar cedo, né, para estar aqui, né? E é isso, sou muito feliz aqui, eu digo sempre, eu estou me sentindo assim como dever cumprido, né? Trabalho desde os 18 anos de idade, a moleza maior é aqui, porque antes era dureza. Então, eu digo sempre, como era que nós, juízes, conseguíamos fazer tanta coisa sem ter um assessor, com máquina de datilografia, dependendo da prefeitura, dependendo dos bancos, pedindo papel ofício, era triste a realidade da gente, né? E hoje eu fico pensando como era que nós dávamos conta com tanto processo, né? Que era a realidade da gente. Então, é isso, eu quero agradecer a Deus por tudo isso, e estar aqui nessa Câmara, agradeço também a ele por ter me colocado esses anos todos na presidência do desembargador Carlos Alberto, né, com a minha colega Fátima, e engraçado, só tem você que não é da nossa turma, viu? Assim, não, só ele também não, nós três, né? Do nosso concurso, né? Então é isso, uma boa tarde. Bem, presidente, parabenizado pela início da condução dos trabalhos. A Excelência tem experiência de sobra. É bem verdade que é um estilo diferente do desembargador Carlos Alberto, mas é correto também que cada um tem seu estilo de presidir, certo? A Excelência vem com experiência enorme de já ter sido presidente de Câmara e ser o atual presidente do TRE. Certo? Então, isso aí para a Vossa Excelência presidir um julgamento desse daqui é fichinha. Certo? Então, parabenizo. E também, mais uma vez, aqui ratificar a alegria de estar mais essa quarta-feira aqui com vocês. Como disse, a Gracinha vai sentir falta, porque realmente é muito prazeroso estar aqui, viu? É prazeroso demais. A gente acorda com bom ânimo de vir trabalhar. Bom dia a todos. Agradecer principalmente a desembargadora Fátima, que não aceitou ser presidente, não quer, apesar de ser solicitada demais, e seria uma grande presidente, eu tenho certeza, mas não aceitou. Eu peguei a incumbência, né, desembargador Mendes Horta? E agradecer a vocês por estar aqui, que eu não sou eu sou o mais antigo na magistratura, mas seria o Benjamin se não fosse nosso colega Lucena aí. Mas esse mesmo. Eu agradeço a todos e muito obrigado e declaro encerrada a sessão. Estava lendo aqui o ministro que está sendo cotado para... Doutora Lorane, a Vossa Excelência está, mais uma vez, dispensada e muito obrigado por seu comparecimento. Você sabe que nosso amor vem desde a comarca do Araripe. É verdade, Excelência. Foi lá no início, no nosso Araripe, que nós nos conhecemos e passamos a trabalhar juntos. Eu agradeço a vossa compreensão no meu comparecimento virtual, até zelando pela saúde de vossas excelências, porque eu peguei uma gripe muito forte. Mas quero dizer que a sua presidência foi ótima. Eu não o conhecia na presidência, nunca tinha visto. E estou muito orgulhosa do meu amigo Inácio Cortez, viu? E um abraço a todos. E até a próxima quarta-feira, que eu espero me encontrar com todos os senhores e senhoras.
Um forte abraço. Se Deus quiser, estaremos aqui. Amém.